Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição 13 da Epístola de Paulo aos Efésios, que tem o título Lutando pela Paz. Seja bem-vindo ao nosso canal El Mensageiro. Eu sou o Manuel Caetano. Se você não é inscrito, se inscreva e acompanhe o nosso trabalho. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e parentes. É relevante para o nosso canal. Bem, antes de entrar na lição, vamos a uma breve oração. Se puder, curve a sua fronte e vamos orar. Yahweh, nosso Pai Celestial, nós louvamos o seu nome pela sua misericórdia que nos concede. Adonai, meu Senhor, estamos estudando a Bíblia Sagrada. Nos ajude a compreender a sua palavra. Pedimos que o Deus Espírito Santo esteja presente na direção desse estudo. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos à nossa lição no estudo de hoje, Lutando pela Paz. Bem, na semana passada, nós estudamos o capítulo 6. E esta semana vamos continuar no capítulo 6, dos versos 10 a 20, que é o último capítulo de Efésios. Hoje a lição se dedica mais especificamente às armas espirituais do cristão. Na parte de sábado, lutando pela paz, o verso para memorizar: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 16 a 17. A lição começa falando de um livro, um clássico, na verdade, um clássico cristão, o livro chamado O Peregrino, escrito por um escritor cristão chamado John Bunyan. Mas quem foi John Bunyan? O que torna esse livro chamado O Peregrino tão especial? Ele nasceu na Inglaterra no dia 30 de novembro de 1628 e morreu no dia 31 de agosto de 1688. Bunyan foi um escritor pregador batista. O seu livro, O Peregrino, foi publicado pela primeira vez em 1678 e continua a ser publicado, embora John Bunyan escreveu outros livros. Na verdade, ele escreveu mais de 60 livros. Um pouquinho da história de John Bunyan. Em 1661, ele foi levado à prisão no condado de Belfort, no Reino Unido. Essa não foi a primeira vez que ele foi à prisão, mas desta vez disseram para ele: se você não parar de pregar esse evangelho, você será banido do reino. E mesmo separado da esposa e dos filhos, ele decidiu se manter fiel a Cristo. E ali na prisão, como foi impedido de pregar, ele imitou a Paulo, começou a escrever. Ele conta que teve um sonho. Ele começa a descrever o sonho nesse livro, O Peregrino. A história é uma alegoria sobre as dificuldades da jornada de um homem chamado cristão. Ele sai da cidade da destruição rumo à cidade celestial. Em sua jornada, o peregrino, esse homem passa por lugares como o lamaçal do desânimo, a colina da dificuldade, pela cidade da feira das vaidades, mas ele segue avante, rumo à cidade celestial. Outra coisa interessante, ele carrega um enorme fardo nas costas. Quando sai da cidade da destruição, ele vai carregando esse fardo pesado na sua caminhada, em rumo à cidade celestial, até que ele encontra uma cruz, a cruz de Cristo, e ali ele libera o seu peso, o seu pesado fardo. E ele ouve então uma voz que diz que os seus pecados foram perdoados e agora ele segue avante em sua caminhada sem aquele fardo pesado. E por fim, depois de tantas provações, ele acaba chegando na cidade celestial. Mas o ponto que a lição destaca em sua introdução é quando o cristão recebe a armadura, as armas do cristão para ajudar em sua caminhada rumo ao céu. Sim, o cristão é vestido com o cinto e a couraça
e é colocado também o capacete e recebe a espada, o escudo para a sua defesa. E agora ele tem que passar pelo vale da humilhação, onde ele tem que lutar com o próprio demônio. A luta não é fácil. A luta com o demônio é muito difícil. Mas de posse de tal armadura que recebeu, ele consegue se defender dos dardos inflamados do demônio e ainda o expulsar, porque ele tem as armas. Ele está vestido com a armadura do cristão, a armadura celestial. Bem, isso é apenas uma metáfora, uma história na vida de um cristão. Vamos para a parte de domingo. A igreja, um exército unificado. Leia Efésios 6, 10 a 20. O que Paulo disse sobre o tipo de guerra em que a igreja está envolvida. Ele descreveu principalmente a batalha espiritual de um crente contra o mal, ou a guerra da igreja contra o mal. Resposta 1. Uma batalha espiritual. Ele descreveu a igreja como um exército. Agora Paulo nos mostra qual o tipo de guerra que a igreja está envolvida e quais os instrumentos devemos nos vestir para enfrentar essa batalha. Vamos ler os versos 10 a 13, Almeida Corrigida e Fiel. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está prestes a concluir sua epístola. Ele estabeleceu a base espiritual e teológica para a unidade de todos os homens e deu instruções sobre como colocar essa unidade em prática nas relações humanas dentro da igreja, da família e da sociedade. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em grego, panóplia, a armadura completa, todas as armas. As figuras usadas por Paulo é o conhecimento que ele tinha das armaduras utilizadas pelos soldados romanos, já que ele próprio estava acorrentado a uma delas durante vários anos. A armadura é de Deus, pois é Ele quem fornece cada parte que a compõe. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hastes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se o nosso conflito fosse apenas com os homens, a necessidade de armadura não seria tão evidente. Mas devemos enfrentar os esquemas e sutilezas do diabo. As tentações que Cristo sofreu revelam quão sutil é o método do diabo, sempre direcionado aos pontos mais fracos da natureza humana. É evidente que Paulo se refere a espíritos com individualidade própria, que exercem certo grau de autoridade sobre o mundo. Nós temos tantos exemplos nos dias de hoje que à primeira vista parece que estamos perdidos, derrotados. Mas nós não estamos derrotados. Somos vitoriosos em Cristo e o juízo virá para todos. Então, se concentre na armadura completa para que seja um soldado escolhido e aprovado para o exército do Senhor. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Toda a armadura de Deus está pronta para ser vestida e Paulo aconselha o cristão a vesti-la. Um exército deve estar totalmente equipado antes de entrar no campo de batalha. O cristão também deve estar bem preparado com toda a sua armadura espiritual antes de enfrentar o diabo. Caso contrário, será inevitavelmente derrotado. A igreja é o exército de Deus vivo. Estamos nos momentos finais e para entrar na grande batalha
na grande tribulação. O diabo sabe que vai perder e usará de tudo para enganar o povo com falsas doutrinas, que têm aparência de verdadeira, mas são falsas. Então, mantenha-se firme com sua espada na mão. Combata o inimigo com a armadura completa, pois você será um bom soldado para Cristo. Vamos para a parte de segunda-feira. O cinto e a couraça. Como Paulo imaginou os crentes se preparando para a batalha contra o mal? Efésios 6,14 e ver também 1 Pedro 4,1, 1 Pedro 5,8 e Romanos 8, 37 e 39. Resposta 2. Usando toda a armadura de Deus, começando com o revestimento da verdade e a couraça da justiça. Paulo nos alerta sobre essa batalha intensa, nos incentiva a ficarmos firmes para esse chamado, nos dando detalhes de cada parte da armadura, que ora já deveríamos estar vestidos, e com conhecimento e sabedoria de cada parte da armadura. Vamos ler o verso 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Paulo, enquanto escrevia, acorrentado pelo pulso a um soldado romano, Paulo fitava a armadura do soldado e nos sugeriu as ideias de como um cristão deve se armar. E percebeu que o cristão também possui a armadura, peça por peça. Paulo examinou a armadura do soldado romano e a traduz em termos cristãos. É o grande culminar de uma das passagens mais profundas já escritas. O cinturão da verdade. Existe o cinturão da verdade? A túnica do soldado era presa por um cinto no qual pendia a espada, que lhe dava liberdade de movimentos. Outros podem ficar inquietos e indecisos, mas o cristão move-se livre e rapidamente, porque conhece a verdade. A verdade. A couraça da integridade. Quando você está vestido com integridade, você é invulnerável. As palavras nem sempre podem nos defender das acusações. A verdade mencionada aqui é mais do que probidade pessoal. É a verdade de Deus implantada no coração, que criou raízes que move a vida. 1 Coríntios 5,8. A hipocrisia dos fariseus foi o que motivou a condenação de Jesus, pronunciou sobre ele Mateus 23. Se a verdade e a integridade não permanecerem no campo da religião, onde prevalecerão? O peitoral. Isaías 59:17, 1 Tessalonicenses 5:8. Assim como a couraça protegia o coração do soldado, a justiça preserva a vida do crente e protege os órgãos vitais de sua vida espiritual. A justiça. Aqui podemos ver a justiça de Cristo cobrindo o Filho de Deus. A lealdade pessoal do cristão aos princípios. Ambos os aspectos da justiça são essenciais para um combate vitorioso. Paulo provavelmente tinha ambos em mente sobre o conceito de justiça, desde Romanos 1,17. Porque nele se descobriu a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Vamos para a parte de terça-feira. Sapatos, a igreja como arauto da paz. Um soldado romano, preparando-se para a batalha, usaria um par de sandálias resistentes. Uma sola de várias camadas continha travas robustas que ajudavam a manter a posição e ficar firmes. Efésios 6:11, 13 e 14. Paulo explicou esse calçado usando a linguagem de Isaías 52:7, que celebra o momento em que o mensageiro traz a notícia de que Yahvé venceu a batalha por seu povo. Isaías 52:8-10. E a paz reinava. 3.
Paulo destacou a paz 8 vezes em Efésios. Por que ele usou a metáfora militar se desejava paz? Efésios 1:2, Efésios 2:14, 15 e 17, Efésios 4:3, Efésios 6:15 e 23. Resposta 3. Devemos entender o chamado à batalha como um chamado para usar o arsenal das virtudes, humildade, paciência, perdão, etc. e práticas cristãs, oração e adoração, para proclamarmos o Evangelho da paz. Vamos ler o verso 15, Efésios 6:15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, os soldados romanos protegiam as pernas com graves, que eram uma espécie de caneleiras, e usavam sandálias resistentes. Isso foi necessário para não atrapalhar os movimentos em terrenos íngremes. Eles tinham que ser capazes de se manter firmes para resistir aos ataques. A figura que Paulo utiliza sugere que as sandálias serviram ao soldado para se manter firme e não tanto para correr. Portanto, o quadro apresentado é diferente daquele encontrado em Isaías 5:2-7. O Evangelho da Paz, em Isaías 52:7 e Romanos 10:15, os pés e a proclamação do Evangelho da Paz estão intimamente relacionados, sugerindo a ação de proclamar a mensagem das boas novas. É a firmeza na luta cristã. É o Evangelho que encontrou o seu lugar no coração do cristão. O Evangelho eterno de Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, e tribo, e língua, e povo. São as 3 mensagens que estão sendo proclamadas ao mundo. Então, as sandálias, que era o sinal do que se estava pronto para marchar. A característica do cristão é que ele está disposto a partilhar o Evangelho com o outro que ainda não recebeu. Vamos para a parte de quarta-feira. O escudo, o capacete e espada. Quando e como os crentes, combatendo no grande conflito, devem usar o escudo, o capacete e a espada. Efésios 6:16 e 17. Resposta 4. Em todo o tempo, em comunhão com Deus, dependemos do Senhor e resistimos aos poderes do maligno. Vamos ler os versos 16 e 17. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo romano era grande, mais comprido do que longo, feito de madeira e revestido de couro. Suas medidas aproximadas eram de 1,20 m por 60 de largura, o suficiente para cobrir o corpo do soldado. A fé, esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Esta fé atua como escudo que se interpõe para interceder os dardos inflamados. A fé é o que restaura a nossa confiança e nos permite continuar na batalha. Além disso, devemos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 16:6. As flechas eram embebidas com alcatrão, que eram incendiadas na ponta do dardo para que ateassem fogo em qualquer ponto onde caíssem. As tentações do inimigo são como chamas que se transformam em medo, desânimo, impaciência, pensamentos impuros, inveja, raiva ou qualquer culpa. Mas a fé em Deus, erguida com o escudo da fé, as detém e as apaga. E caem no chão inofensivas. Efésios 6:17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, a cabeça, é a sede da inteligência e da vontade. É uma parte extremamente vital
que necessita de proteção. A salvação. O capacete é chamado de esperança de salvação. Em 1 Tessalonicenses 5,8, a salvação pertence ao passado, ao presente e futuro. Romanos 8,24. A espada do Espírito. As outras partes da armadura são apenas defensivas, enquanto a espada espiritual é tanto defensiva quanto ofensiva. A palavra, termo que indica algo a ser proferido ou falado, Efésios 5:2-6. A palavra de Deus são toda a Escritura Sagrada, que deve ser estudada pelos cristãos e estar pronto para abrir caminho com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, através de todas as vicissitudes da vida. Vamos para a parte de quinta-feira, praticando a oração no campo de batalha. Reveja os seguintes chamados à oração no Novo Testamento. Qual deles o inspira mais e por quê? Lucas 18:1-8, Filipenses 4:6, Colossenses 4:2, 1 Tessalonicenses 5:16-18. Comente com a classe. Vamos ler os versos 18 e 19. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todos os momentos, compare com a ordem de orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17. A oração não é apenas mais uma arma, mas é o Espírito. É a maneira pela qual a armadura completa deve ser vestida e a batalha travada. Paulo exorta seus leitores de que a oração seja um estado mental contínuo, uma atitude de comunhão permanente com Deus. Estado de súplica e perseverança. A perseverança na oração não se destina a mudar a vontade de Deus através da nossa insistência tenaz, como a criança que, por meio de súplicas persistentes, consegue o que deseja de um pai que não está disposto a ceder. Contudo, a perseverança na oração indica claramente que o suplicante está num estado de espírito que dá a Deus a oportunidade de dar a graça ainda maior do que a petição do suplicante. A respeito de todos os santos devem apoiar-se mutuamente por meio de orações e comunhão. É impossível estar em Cristo, Efésios 1:1, sem compartilhar os sofrimentos comuns dos santos e apoiá-los com orações, 1 Pedro 5:9. Vamos relembrar os componentes de uma armadura completa. Primeiro, existe o cinturão da verdade. A túnica do soldado era presa a um cinto no qual pendia a espada, que lhe dava liberdade de movimentos. Outros podiam ficar inquietos e indecisos. O cristão move-se livre e rapidamente, porque ele conhece a verdade. Existe a couraça da integridade. Quando você está vestido com integridade, você é invulnerável. As palavras nem sempre podem nos defender das acusações, mas uma vida plena em comunhão com Deus pode. 3. Tem as sandálias, que era o sinal de que se estava pronto para marchar. A característica do cristão é que ele está disposto a partilhar o Evangelho com aqueles que ainda não receberam. Existe o escudo. Paulo se refere a um escudo longo até os joelhos, carregado por guerreiros fortemente armados. Uma das armas mais perigosas na guerra antiga eram as flechas incendiárias. Hoje, as tentações, a Babilônia, o mundo. A fé pode expulsar os dardos da tentação. Para Paulo, a fé é sempre confiança absoluta em Cristo. Quando caminhamos com Cristo, estamos protegidos da tentação. 5. Existe a salvação
como um capacete. A salvação não é apenas algo do passado. Ele nos dá o perdão dos pecados passados e também nos prepara e nos dá força para vencer os pecados de hoje e dos dias que virão. 6. Existe a espada, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é ao mesmo tempo a nossa arma de defesa contra o pecado. É a nossa arma de ataque contra os pecados do mundo. Lembre-se, jamais venceremos as batalhas de Deus sem o livro de Deus, que é a Bíblia Sagrada. 7. Finalmente, Paulo chega à arma mais importante de todas, a oração. Nós temos 3 coisas que Paulo diz sobre a oração. A. Deve ser constante e muitas vezes tendemos a orar apenas nas grandes crises da vida, mas é na oração diária que o cristão encontra a força diária. B. Deve ser intensa. Uma oração vacilante não nos leva a lugar nenhum. A oração requer concentração de todas as nossas faculdades em Deus. Não deve ser egoísta. Não deve ser concentrada apenas em nós. Temos que nos concentrar também nos santos, os nossos irmãos, partilhar de suas angústias. Temos que orar um pelos outros e juntos em comunhão com Cristo. Orar pelos nossos irmãos dirigentes da igreja, para que Deus, o Espírito Santo, sempre lhes conceda a luz para um bom entendimento na direção do corpo da igreja, que é sua esposa. E por fim, Paulo pede para si as orações de seus amigos. Mas não lhe pede que orem pelo seu conforto ou pela sua paz, mas sim que continuem a ter a oportunidade de proclamar o segredo de Deus, que o seu amor é para todos os seres humanos. Assim nós também devemos estar em constante oração, agradecendo ao Pai, nosso Deus, para nos dar todas essas armas que nos revestimos com a armadura, o capacete, e podermos estar de pé quando Cristo voltar em glória. Amém. Bem, se puder, também ore por mim, assim como eu oro por vocês. Bem, semana que vem estudaremos a última lição, que é a lição 14 de Efésios. Até lá, se Deus permitir.